Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Jungascast. Esse é o primeiro episódio de 2026 e a gente tem a honra de receber um convidado muito especial, Bruna Vargas, coordenadora de operação e Customer Experience no franchising da Stone, que há mais de 8 anos trabalha lá e já passou por diversas áreas, vai contar um pouco para a gente como que a Stone vem estruturando processos, fazendo todo o atendimento, experiência ao franqueado, sem deixar de compartilhar também boas práticas ao longo desse tempo todo. A Stone é um super cliente nosso, há mais de 5 anos e meio, a gente vem fazendo um grande projeto. A Stone já passa da marca de 320 franqueados espalhados por todo o país e vai ser um prazer bater esse papo hoje com a Bruna. Meu nome é Marcos Salles, eu sou um dos cofundadores da Jungas e atualmente host aqui do Jungascast. E ao meu lado está a Marina Bodenmiller, nossa head de marketing, que vai comentar e participar desse episódio junto conosco. Seja muito bem-vindo. Bruna, para começar, seja bem-vinda também aqui a Florianópolis, ao nosso papo de hoje. Queria que você, para começar, se apresentasse um pouco, trazer um pouco da sua trajetória, tanto antes da Stone, mas principalmente contando um pouco da sua trajetória ao longo desses últimos 8 anos aí na companhia. Perfeito. Primeiro de tudo, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje. Espero que o papo seja incrível. Mas começando a me apresentar, então eu sou a Bruna. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Sou formada em engenharia química e comecei na Stone logo depois da faculdade, né? Entrei na Stone em 2018 e comecei já na área comercial. Então, naquela época, eu vendia maquininha em porta ali para os clientes, eu tinha um contato muito direto com os clientes, né? E logo que eu entrei na Stone, eu me conectei muito com o propósito da companhia, que basicamente é ajudar ali o empreendedor brasileiro. Muito porque a minha família é composta, né, por empreendedores. Então foi muito fácil me conectar, né, com isso. É, Enfim, aí por conta disso, eu tomei a decisão de construir a minha carreira na Stone mesmo. Eu entendi que era onde eu queria estar, né? Então eu fiquei 1 ano e meio mais ou menos como comercial. E depois, em 2019, eu entrei para o canal de franquias da Stone, né? Eu acho que nem todo mundo sabe, mas a Stone, além de ter a operação própria, a gente também tem um canal composto por franqueados ali para fazer a operação comercial da Stone e atender os nossos clientes com excelência, né? Bom, e aí eu entrei no canal de franquias muito no início do canal. Então eu tive o privilégio, a oportunidade de participar da construção ali do canal de franquias, eu tive muito espaço para empreender nesse processo junto com o restante do time. E quando a gente para pensar, o franqueado ele é um empreendedor brasileiro também, um empreendedor Stone. Então, estar no canal de franquias acho que fortaleceu ainda mais o propósito, porque eu tinha mais oportunidade ainda de me conectar e de ajudar o empreendedor a ter um sucesso ali no seu negócio, né? Então, eu comecei como consultora de campo, fiquei 3 anos no canal de franquias, cuidei de franquias espalhadas por todas as regiões do Brasil, praticamente, ao longo desse período. E depois, em 2022, eu tive uma mudança ali na minha carreira, onde eu fui para o time de atendimento da Stone, né, do atendimento aos clientes Stone, lá no Rio de Janeiro. E fiquei 3 anos nessa área, e foi uma experiência muito legal também, porque eu pude aprender e trabalhar, né, com atendimento, com processos, fluxos, a qualidade do atendimento, como que a gente consegue não só prestar um bom atendimento, mas encantar os nossos clientes, né? Bom, e aí com esse período, eu voltei para o canal de franquias no ano passado, no início do ano passado, para fazer parte do time do SAF, né? De suporte e atendimento ao franqueado. E aí, então, hoje eu lidero o time que atende os franqueados na ponta, pegando toda essa bagagem ali que eu tive do atendimento ao cliente Stone. Legal, incrível, assim, porque a gente sabe da importância que é, né, toda a questão do atendimento ao cliente, acho que a bagagem que você traz, né, desse tempo, estando diretamente com o cliente para trazer para o suporte ao franqueado, acredito que seja muito enriquecedor para a companhia, né? E eu vejo que, muito comum na Stone, mas outras empresas também, mas eu vejo na Stone também essa como que eu posso dizer, essa movimentação, né, interna, que acho que promove na prática reforça a importância da cultura da Stone, né, de pegar as boas práticas de cada área e estar sempre se reinventando e trazendo no dia a dia da companhia. Eu queria que você trouxesse um pouquinho para a gente, Bruna, um pouco, que a Stone é muito famosa pelo jeito Stone de atender o cliente, né? Se você puder Uhum. trazer um pouquinho, depois a gente fala um pouco mais desse atendimento ao franqueado, mas
como que foi assim, se desde o início a companhia sempre colocou o cliente no centro? Como que foi, como que é, né, essa questão do posicionamento até da Stone, esse atendimento super rápido, né, de 5 segundos ali para ter o atendimento ao franqueado e principalmente ao cliente final? Sim. Então, desde o início a companhia foi criada e teve como um grande embasamento como que a gente pode servir melhor o cliente na ponta. Como eu falei, né, o propósito da companhia é Empreendedor, né? esse, né. Então, quando a área de atendimento da Stone foi criada, já foi criada com esses pilares muito fortes, né, tanto é que a obsessão pelo cliente é um dos pilares de cultura da Stone, né. E aí, acho que o que traz muito esse diferencial pra gente é que o cliente ele vai estar sempre em todas as nossas reuniões, em todo o, o tempo que a gente pensa em uma tomada de decisão. Quando a gente pensa no negócio, a gente sempre pensa, cara, a cada decisão, a cada reunião, como que isso vai impactar o cliente na ponta? Como que, através dessa ação, eu consigo gerar uma experiência melhor para o meu cliente? E quando o cliente liga no nosso RC, que a gente chama, é, a gente tem essa preocupação de atender em 5 segundos, porque assim, o empreendedor ele tem 1000 coisas para fazer no seu dia a dia, né? Ele tem muitos assuntos para ver. Então, quando ele para resolver um problema, isso já é uma situação chata, né? Ou quando ele precisa de ajuda. Então, como que a gente pode tornar essa situação uma experiência positiva no dia dele, né? E reduzir tempo ajuda nisso também. Então, a gente se preocupa em atender rápido, mas a gente também se preocupa em se conectar com o cliente. Então, como que a gente se conecta com ele nessa conversa que a gente está falando do assunto que ele veio falar com a gente, né? E como que a gente resolve da melhor maneira possível, obviamente, assim. Então, isso é muito inerente a todo mundo da companhia, assim, é uma cultura realmente muito viva e eu acho que é por isso que funciona. Legal. E Bru, assim, ó, quando você olha para todas as experiências que você já passou dentro da Stone, né, todas essas áreas, assim, o que que você conseguiu levar para a área de franquias agora, assim, depois que você voltou, olhando para essa parte de atendimento, de relacionamento, o que que você trouxe, assim, de tudo que você aprendeu até então? Ah, muito legal. Assim, acho que o ponto positivo de tu ter passado por áreas diferentes é porque tu vai tirar aprendizados diferentes de cada área que tu passou. Uhum. E eu acho que tu consegue ter uma visão mais macro da companhia, do negócio e do problema, porque tu enxerga o problema do início ao fim, né? E não só uma parte do problema com uma visão limitada. E aí, quando tu começa a pensar nas ações que tu precisa ter para evoluir o negócio, tu consegue ter um radar ligado do tipo, onde isso vai impactar, em quais times isso vai impactar, como que eu aviso esses times, como que a gente faz um grupo de trabalho para a gente ter uma ação de maneira mais robusta e consistente no longo prazo, né? Uhum. Então, quando eu voltei para o canal de franquias, eu consegui continuar me conectando com as áreas diferentes da companhia para a gente evoluir junto. E estar no atendimento da Stone me trouxe muita bagagem de processo de qualidade ali de atendimento. Então, acho que a gente conseguiu também evoluir muito ali na experiência que a gente proporcionava de atendimento para o franqueado, né? Um ponto que sempre me chamou muito a atenção da Stone, em termos de maturidade, é a clareza com o qual vocês comunicam os canais oficiais da companhia, principalmente olhando, né, esse suporte ao franqueado para a rede. Não sei se foi no momento que você estava no começo da operação ou se depois, mas eu queria que você contasse um pouquinho dessas diferentes etapas da jornada do franqueado, quando ele precisa de um atendimento mais emergencial ou quando ele precisa sanar algum problema sobre gestão. Como que vocês organizaram esse contato para que ele tivesse, né, dependendo dos problemas que eles têm, diferentes níveis de SLA, diferentes equipes conseguindo fazer esses devidos atendimentos, e como que vocês coordenam, né, toda essa questão desse alinhamento constante, né, de expectativa, porque se deixar o franqueado vai querer tudo ser resolvido para ontem, né? Mas a gente sabe que Exato. processos têm SLA, nem tudo é imediato, né? Uhum, perfeito. Eu acho que, principalmente quando a gente fala de uma rede de franqueados, o alinhamento de expectativa ele é fundamental para a gente conseguir construir uma relação de parceria e confiança mesmo com o franqueado, né? É, e assim, acho que quando a gente consegue ter processos bem definidos, a solução de um determinado problema deixa de depender de quem atende. Então a gente consegue promover uma experiência mais consistente para todos os franqueados da rede. E uma vez que
eu tenho um processo bem definido, eu sei o passo a passo de execução daquele processo. Esse processo está alinhado com todas as áreas da companhia, inclusive em questão de SLA. Então, eu consigo resolver um determinado problema de maneira mais rápida também. E aí, eu acho que quando eu resolvo um problema de forma mais rápida, eu consigo alocar o tempo do time de maneira melhor, de maneira que gere valor em outras frentes também. Eu acho que tudo acaba se encaixando e gerando como resultado uma boa experiência, porque é melhor eu ter uma expectativa alinhada, mas saber que aquilo vai funcionar, do que eu não ter nada de alinhamento e esperar para amanhã e eu quebrar a expectativa com o franqueado, né? E, Bru, esse alinhamento de expectativas, vocês fazem no momento que o franqueado tá entrando? Como que vocês fazem isso, assim? Essa conversa, né? Essa construção. Perfeito. Acho que o alinhamento de expectativa, ele é perene, assim. Em todo momento a gente segue de maneira contínua, né? Alinhando expectativa com o franqueado. Mas sim, ele acontece desde o processo seletivo do franqueado, desde que ele conhece ali o primeiro contato com o consultor de campo, o primeiro contato com o time de suporte, enfim. E aí agora sim, quando a gente fala de expectativas mais específicas sobre a tratativa das demandas, aí é sobre demanda mesmo, né? Cada demanda que chega, a gente vai alinhando expectativa de como funciona o processo, de qual é o SLA, a gente falou proativo para também o franqueado não pensar que aquela demanda está num limbo e que ninguém está olhando, enfim, então a gente procura ter muito carinho, que a gente sabe que é importante e que se fosse com a gente gostaria que a gente fosse tratado dessa forma, né? Um ponto que eu tenho muita curiosidade a gente sabe que as coisas quando crescem, né, os processos acabam quebrando, né? E eu imagino que desde o início da sua trajetória na Stone, muitas coisas tiveram que ser mudadas porque o que funcionava quando se tinha 10, 20 franquias não funcionava quando se tinha 80, 100, e certamente não funcionam quando você tem mais de 300. Quando, né, a rede começa a crescer, o time começa a aumentar, já tem um pouco quais são os primeiros sintomas que começam a acontecer, quais são os primeiros processos que vocês já geram um alerta e falam, opa, precisamos repensar isso aqui, ou o que você tem assim de experiência para compartilhar conosco? Acho que quando a rede começa a crescer e quando ela cresce muito rápido, acho que o primeiro time que acaba sentindo é o time de atendimento. Porque assim, de novo, quando a gente olha para o macro da operação, o franqueado, ele precisa se preocupar com muitas frentes diferentes. Tem a frente de contratação, tem a frente financeira, tem a frente de aprender sobre o negócio e aprender sobre o produto que tu vai vender, enfim. Então é natural que o novo franqueado, ele tenha mais dúvidas, né? E isso acaba refletindo ali na volumetria de chamados. Então, quando a volumetria de chamados começa a crescer, já é um alerta muito claro de que alguma coisa precisa ser feita. E acho que uma das melhores maneiras é como que a gente escala os processos via tecnologia antes da gente escalar as pessoas de maneira desordenada e talvez até desnecessária, né? Então, acho que a tecnologia ela tem que caminhar junto com o atendimento, mas sem abrir mão do carinho com o franqueado, né? Não, sem dúvidas, assim, porque uma das coisas que a gente mais vê, e aí acho que você citou um tema bem pertinente, que é em relação à volumetria dos chamados, né? Porque na prática, nem todos os casos, né? Mas alguns deles, o número de tickets, né? Que às vezes as franquias abrem ali para franqueador, para os times de suporte e afins, estão atrelados a dúvidas ou eventualmente problemas que, se tivesse um processo bem definido, talvez aquele ticket não precisaria ser um ticket, né? Poderia ser uma consulta numa IA, poderia ser uma consulta num material, ou eventualmente esse ticket, esse processo já sendo automatizado, que acho que é o caso de alguns clientes, que a gente consegue já fazer a entrada num fluxo já mais automatizado, sem passar por um humano. Então, acho que esse é um tema bem relevante que eu colocaria como aprendizado bacana já, né? Essa questão de ser o primeiro alerta, né? Será que os tickets estão crescendo numa proporção normal? Ou se tem alguma área que está se demonstrando ser um gargalo maior, né? Não, e é legal ouvir isso porque no final a gente acha que ter muitos chamados é algo positivo e nem sempre realmente é algo positivo, né? Então a gente conseguir entender isso e melhorar os processos, organizar com a tecnologia faz toda a diferença, assim, né? Até para o relacionamento que o franqueado tem com vocês, assim. Então é bem legal ouvir isso, assim.
Total, e acho que isso depende muito também do tipo de chamado, né? Uhum. Que assim, se o franqueado abre muito ticket de contratação, isso é positivo, né? A Sim, operação tá verdade. crescendo, ele tá investindo no time. Mas se são chamados de problemas de ferramenta, isso é ruim, porque a experiência do usuário naquela ferramenta não tá boa. E esse é um exemplo de tecnologia que a gente pode usar a nosso favor para não gerar aquele tipo de chamado, né? E Bru, uma dúvida, vocês têm alguma diferença de, não sei se vocês podem falar sobre, né? O que o consultor trata com o franqueado e o que o franqueado trata no atendimento, assim, vocês têm essa diferença? Sim, essa é uma diferença clara. Tá. O consultor ele vai tratar com o franqueado temas mais ligados ao resultado da operação e como que ele ajuda a operação do franqueado a crescer, né? Uhum. Já o time de suporte vai tratar de assuntos internos entre o franqueado e a franqueadora, né? Seja questões ligadas à gestão de pessoas, logística, marketing, assim por diante, né? Uma coisa que eu vejo assim, a Stone como referência quando a gente olha para a nossa base de mais de 130, 140 redes, é muito relacionado ao engajamento. Né? Então, eu vejo que, né, os franqueados da Stone têm um engajamento, diria que acima da média dos nossos clientes. Eu acho que isso deve a vários fatores, né? Certamente internos da companhia, em termos de cultura, mas eu vejo que vocês também conseguem ter excelentes práticas na plataforma que fazem com que o franqueado tenha motivos para acessar a plataforma. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dos ritos que vocês já tiveram ou seguem tendo até hoje em relação à comunicação periódica com o franqueado, a comunicação ativa, né? Já tiveram modelos de vídeo, né? De lives, de newsletter. Queria que você contasse um pouquinho para a gente, assim, se você puder abrir, o que tem dado mais certo, o que vocês têm de aprendizado para compartilhar eventualmente com outros franqueadores que eventualmente têm esse desafio do engajamento e não sabe por onde começar, como que eles conseguem trazer o franqueado mais para o lado deles. Perfeito. Acho que quando a gente fala de comunicação, é muito importante também tomar decisões baseadas em dados, né? Então, muitas vezes a gente tem diferentes canais de comunicação e às vezes a gente utiliza canais de comunicação que a gente não consegue extrair dados de engajamento e aí a gente não sabe se de fato a comunicação está chegando na ponta como deveria ou de todos os canais de comunicação que a gente tem, qual que é o mais importante. Então, acho que esse é o primeiro passo, assim, ter mais a cada franqueadora ter clareza qual que é o tipo de comunicação, o canal, o momento, a frequência que funciona para sua rede de acordo com cada tipo de comunicação. Porque a gente sabe que vai ter aquelas comunicações que são mais críticas, mais urgentes, aquelas que se ele vê daqui uma semana tá tudo bem. Então, acho que é adaptar o tipo de comunicação com o conteúdo também, né? Mas tentar ter, a partir dessas tomadas de decisão, tentar se ater a essa decisão, a essa rotina e não furar o fluxo. Porque quando a gente começa a furar o fluxo da comunicação, a gente deixa o franqueado mais perdido também sobre qual que deveria ser o canal que ele acompanha para esses tipos diferentes de comunicação, né? Então, acho que é manter a decisão e a rotina para não confundir o franqueado, né? E, Bru, tem alguma rotina específica que vocês notaram que fez toda a diferença em relação ao engajamento com os franqueados de vocês, assim? Tipo, sei lá, a newsletter semanal ou um webinar que vocês fazem mensalmente, não sei, assim, tem alguma coisa que vocês falam, cara, isso fez muita diferença para o engajamento com os nossos franqueados? Sim. Então, acho que uma coisa que contribui muito para o engajamento da rede são as conversas francas, as conversas transparentes e como que a gente compartilha a visão de negócio da companhia no longo prazo, e como que a gente mostra o papel do franqueado nessa construção. Então, todo mês a gente tem um bate-papo franco com os franqueados, né, onde a gente apresenta os resultados e traz updates e atualizações ali da companhia. Acho que isso mantém a rede muito engajada com todos os processos também, uma vez que eles entendem o papel deles na construção de longo prazo, sabe? Com certeza. Em relação ao processo de capacitação, assim, né? Eu vejo que existe uma estrutura muito clara, né, dentro da Stone, de ter o atendimento lá junto do consultor, né? O papel que você exerceu durante um tempo, depois, né, junto ao time de suporte. Imagino que o franqueado, assim que ele entra, né, dentro do processo, ele é aprovado, ele passa ali pela capacitação do jeito Stone, como que ele vai executar os processos, mas certamente
né, as coisas mudam, os processos são atualizados. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como que vocês fazem essa reciclagem, né, com os franqueados. Tem algum programa de capacitação contínua? Se tem uma universidade corporativa que eles precisam, de tempos em tempos, assistir novos cursos, vídeos sobre os novos produtos, né, enfim. Mas para entender um pouco mais da operação. Sim, sim. Nosso time de treinamento, ele é bem robusto e ele olha para as diferentes trilhas do franqueado, né? Então a gente cuida tanto da trilha de onboarding, as trilhas de reciclagem, como que a gente capacita também o franqueado a ser um gestor melhor. Então a gente não só faz reciclagem a respeito do negócio, mas ensina ele também a ser um gestor melhor. Eu acho que isso faz muita diferença, porque dependendo da bagagem e experiência que o franqueado tem, muitas vezes é a primeira vez que ele está empreendendo e liderando pessoas, né? Então, a gente poder ajudar ele nessa trajetória é importante. Sem dúvidas. E em termos de acompanhamento financeiro dos resultados, fica muito mais a papel ali junto ao consultor, né? Então, às vezes, do próprio consultor direcionar para o time de treinamento o que esse franqueado precisa se aperfeiçoar, se capacitar para conseguir ter resultados melhores. Exatamente, por isso que essa comunicação fluida entre as áreas é super importante, porque cada time tem o seu papel fundamental ali no sucesso do franqueado. Mas para isso acontecer de maneira orgânica, encaixada, a gente precisa se comunicar, né? Super. Para cada time estar bem direcionado e assertivo. E olhando para o papel até desse franqueado, assim, né? Hoje, né, com mais de 300, 320 franqueados, vocês certamente já têm mais ou menos um perfil do que dá certo e o que vocês têm que às vezes dá um pouco mais de trabalho, enfim. Conta pra gente, para quem está assistindo, às vezes tem interesse em conhecer um pouco mais do modelo de franquias da Stone, o que a pessoa tem que ter? Experiências prévias, muita vontade, né? Enfim, conhecimento técnico de alguma área, ou até estar em alguma cidade, ou pensar em alguma cidade específica no país, que talvez vocês estejam olhando para a expansão. Perfeito. Então, na Estônia a gente preza muito por ter um atendimento local ali com o nosso cliente na ponta e por isso que a gente tem a rede de franquias, né? Então, acho que a pessoa que quer ser um franqueado Stone, ela, primeiro de tudo, ela precisa querer estar na região no longo prazo, porque toda a relação de franqueado, franqueadora que a gente tem, a gente quer construir uma relação de longo prazo. A gente não quer construir uma parceria de 5 anos. A gente quer construir uma parceria para a vida. Então, acho que o primeiro ponto a pessoa precisa querer estar naquela região ali do interior do Brasil com a sua família e construir a sua vida ali. Segundo ponto, é a pessoa ter uma boa comunicação, porque no fim do dia ela vai exercer um papel muito comercial de contato com o cliente, então ela precisa conseguir se conectar, se comunicar bem, passar a mensagem de maneira clara. Obviamente que se ela tiver um perfil comercial, isso ajuda muito, mas se não tiver, a gente treina também para isso e tá tudo bem. Mas assim, afinidade com tecnologia também é importante, uma vez que a gente é uma empresa de tecnologia, e a gente lida muito com isso no dia a dia. Mas o mais importante de tudo é ser apaixonado por servir o cliente. Porque se a pessoa não gostar de servir o cliente na ponta, não vai dar certo, porque é isso que ela vai fazer todo dia e é isso que a gente espera dela. Então, se a pessoa gostar de atender o cliente, de servir e etc., vai dar certo. Vocês conseguem acompanhar que os franqueados realmente estão colocando em prática esses métodos, enfim, esses processos, assim, como que vocês garantem isso hoje? Então, a gente tem um time que olha só para essa frente. Tá. Então, a gente consegue acompanhar tanto através dos dados, quanto através de visitas, né? A gente também visita muitos franqueados. E a gente tem um time específico que direciona o método e acompanha se os franqueados estão atingindo aquele resultado através do método. Isso ajuda, né? Olhando para a base, Bruna, a gente vê muitos clientes com estratégias diferentes, né, em termos de crescimento em espiral, em termos de crescimento através de multifranqueados. Queria que você contasse um pouquinho para a gente se é comum isso na Estônia, né, de às vezes um franqueado que já detém ali uma certa região específica, de ele começar a atender uma região do lado, uma cidade vizinha, ou se é algo que vocês buscam com que o franqueado foque mais na praça que ele está, ou se não tem alguma estratégia definida, mais para entender assim, se isso é algo que é positivo ou se para vocês não faz muita diferença, eventualmente, se é um franqueado single unit ou multi-unit, né? Perfeito. Atualmente a gente tem as regiões muito bem definidas, né, de cobertura de cada franqueado.
Então, o que a gente direciona é que o franqueado cuide da sua região. Mas, obviamente, que depois que ele já conseguiu ter uma operação mais consolidada naquela região que ele começou atuando, a gente abre oportunidade para ele ter mais regiões de franquias. Mas, de novo, ele passa por mais processo seletivo para a gente entender que ele está preparado para absorver mais áreas sem deixar a área inicial cair. Uhum. Então, a gente tem muito esse cuidado também, né? Porque, óbvio, né? Os empreendedores querem seguir empreendendo e crescendo. E a gente quer que eles cresçam com a gente, tá tudo bem. Mas como que a gente ajuda o franqueado nesse processo sem que ele acabe indo pelo caminho contrário, né? Que ele consiga fazer esse crescimento de maneira estruturada, tanto com a região nova quanto a região antiga, né? Então, sim, a gente tem vários franqueados que são multifranqueados aqui na história. E a gente vê claramente, assim, ao longo desse tempo todo que a Estônia vem trabalhando conosco, diferentes formas de segmentação da base, né? Então, desde unidades que estão em implantação versus unidades em operação, dependente do termo, né, que é dado a cada uma delas, por região. Queria entender um pouquinho melhor, assim, quais são as melhores práticas, não só de segmentação, mas quais são as diferentes ações que vocês fazem com as franquias de acordo com as segmentações delas, seja essa primeira que eu citei, né, de implantação versus operação. Eventualmente deve ficar um tempo a mais, um tratamento um pouco mais diferenciado, exclusivo, né, enquanto a franquia não está entregando os resultados planejados, mas principalmente também essa divisão regional junto aos consultores, ou se tem alguma divisão de acordo com faixa de faturamento e performance, o que tem dado certo, conseguir abrir um pouquinho para a gente pontos prós e contras de cada um deles, que a gente sabe que não tem um modelo certo, a gente tem vários clientes que operam em modelos diferentes, mas a gente tem visto alguma certa tendência que queria entender um pouco mais de vocês. A gente já trabalhou com modelos diferentes ao longo do tempo. A gente já trabalhou com modelos regionais, a gente já trabalhou com modelos de tempo de casa, porque a gente sabe que o franqueado novo, ele tem mais dúvidas, ele precisa de um acompanhamento muito mais próximo do que o franqueado que já está mais consolidado. E os problemas são diferentes, né? E a gente já trabalhou por cluster de tamanho de franquia. Na verdade, equilibrar os três, tá? A gente está num modelo que a gente está equilibrando as três frentes. O tamanho da operação, na medida do possível, minimamente ser regional, porque os franqueados vão ver as mesmas dores da sua região local ali, né? Para poder compartilhar, trocar boas práticas, enfim. E equilibrar também os franqueados novos e os antigos. Então, a gente tenta fazer uma organização que a gente consegue equilibrar essas três frentes. Porque ao longo do tempo a gente foi trabalhando com elas de maneira separada e a gente viu que o melhor caminho são as três juntas. Exato. E aí os consultores, eles eles levam isso em consideração também para atuar com os franqueados? São consultores diferentes olhando para esses três critérios também? Sim, são clusterizados. A gente vê, enfim, eu sempre, não sei qual a melhor palavra, talvez encantado, né, pela forma como a Stone consegue, através da cultura, gerar esse engajamento, né? Então, eu queria que você contasse um pouco também pra gente, Bruna, não sei se vocês sempre tiveram o hábito de realizar convenções anuais, né, junto aos franqueados, mas eu sei da importância que encontros anuais como esse com a rede tem para não só reconhecer os melhores franqueados, mas principalmente fomentar ou engajar aqueles que estão mais afastados ou trazer para o time, né, para perto e realmente gerar energia ali para o restante do ano. Se pudesse contar um pouquinho para a gente, eventualmente, algumas boas práticas que vocês fazem durante essas convenções ou eventualmente aprendizados que vocês têm para outras redes que têm, às vezes, o desafio de conseguir um quórum bacana, né, para suas respectivas convenções ou até mesmo conseguir gerar os incentivos corretos para que os franqueados consigam executar as ações que foram definidas e apresentadas ao longo desses 1, 2, 3 dias de imersão ali com toda a companhia. Perfeito. A gente faz convenções desde o início. A primeira foi em 2018 e todo ano a gente segue fazendo. Eu acho que o segredo para a gente conseguir o engajamento da rede nas convenções é que elas são pensadas com muito carinho do início ao fim, seja de localidade, porque o Brasil é muito grande, a gente tem franqueado em todos os cantos do Brasil. Então, como que a gente faz numa localidade que todos consigam ter acesso de maneira
minimamente ok para chegar, enfim. Como que a gente traz pautas que sejam relevantes para o franqueado. Então, o que o franqueado espera dessa convenção, né? E como que a gente convida pessoas da companhia para tocarem essas pautas para que os franqueados se sintam mais parte da companhia como um todo. Porque, no fim do dia, no dia a dia ali do franqueado, ele tá ali na cidade dele com o time dele. Ele fica muito distante do restante da companhia. Então, as convenções, elas são importantes para isso, para trazer essa proximidade, essa conexão. Então, acho que é isso também, né? Ter uma pauta bem construída, de acordo com a expectativa do franqueado e trazer as pessoas. Mas uma coisa que sempre os franqueados elogiam é quando a gente traz essa visão de negócio de longo prazo, né? Tipo, o que a gente está fazendo por trás aqui nos bastidores e que a gente pretende fazer no futuro, porque daí eles se sentem parte da construção, como eu falei, né? E assim, toda convenção, de novo, como os franqueados estão ali na sua cidade com o seu time local, toda convenção é uma oportunidade para eles se verem presencialmente e trocarem boas práticas, porque os franqueados entre si, eles também são amigos, eles também criam uma relação, né? E não só entre si, mas com o nosso time aqui, né? Então, acho que é um momento também de muito carinho entre todo mundo, e eu acho que isso ajuda a gente ter quóruns muito grandes, assim, em todo ano. E eles acabam abrindo também para outras pessoas, para os gerentes, para os colaboradores, ou é algo mais restrito para os franqueados, assim, normalmente? Essa anual a gente faz mais restrita para os franqueados e para os sócios dos franqueados, mas a gente tem eventos específicos para os agentes daí, Tá. pro time do franqueado. Eu fiquei pensando também, né? Porque se a gente tem um franqueado engajado, é super importante que vocês tenham o time desses franqueados engajados Perfeito. também. E aí, como que vocês fazem isso hoje, Bru? A gente começou com essa prática há menos tempo, né? Faz uns 2, 3 anos, eu acho. E aí, as convenções com o time dos franqueados, elas são regionalizadas, elas não são nacionais, né? E é sob responsabilidade dos franqueados daquela região organizar o evento dos seus times. Só que a gente dá o suporte nessa parte de compartilhar as boas práticas, né? De como organizar um evento, as pautas, e aí a gente faz a ponte dos franqueados com as pessoas da companhia para que elas possam ir nos eventos regionais dos seus times, enfim. Então, a gente dá um suporte de como o franqueado organiza, mas o franqueado, aquele grupo de franqueados, fica responsável por organizar os seus eventos regionais com seus times. E as convenções, normalmente vocês fazem, varia muito a localidade de cada ano, né? Vocês já fizeram no Nordeste, agora mais recente, né? Mas vocês têm alguma preferência de alguma praça ou sempre busca anualmente estar presente em diferentes regiões para valorizar, né? Exatamente, essa é a ideia. Essa é a ideia. A gente tenta ir para diferentes regiões para valorizar, como o Marcos falou ali, a região do franqueado, né? E eles ficam muito felizes quando a região deles é escolhida, é muito legal. E eles fazem uma votação também, né? Então a gente tenta, muitas das coisas a gente tenta construir junto com os franqueados, porque no fim do dia a gente está fazendo aquilo por eles, né? Mas esse ano, não vou divulgar, mas a gente já tem uma ideia. Legal. Um dos pontos que também sempre me chamou muita atenção é a cultura orientada a dados, né? Acho que você citou algumas vezes aqui, né? De importância de olhar, né, para qual canal engaja mais, onde que, e para daí sim efetivamente aumentar a intensidade daquele canal ou priorizar algum outro. E eu sei que vocês sempre tiveram um acompanhamento muito próximo quanto ao desempenho de cada uma das unidades. Então, lembro até no passado como era feito, alguns cards ali de que apresentava ali para os franqueados como que estava o desempenho. Eu não sei se você consegue nos abrir um pouco como que esse acompanhamento dos dados premia os franqueados ou se eles têm algum incentivo, algum tipo de recompensa para aqueles que atingem um determinado patamar de negociação. Como que vocês promovem esse engajamento olhando para o que realmente importa, né? Para passar realmente essa bússola para a companhia como um todo, até para que os consultores consigam se basear nesses dados. Tem algum dash, algum CRM que eles olham e conseguem acompanhar esses indicadores e principalmente quais são os incentivos, né, que vocês colocam para os melhores franqueados estarem sempre se incentivando e puxando a régua lá para cima. Perfeito. A gente tem
acompanhamentos diferentes e reconhecimentos diferentes. Então, a gente reconhece os franqueados por resultado, obviamente, né, das metas que a gente coloca para cada operação, mas a gente também reconhece os franqueados pela execução do método. Então, são 2 tipos de reconhecimento, porque no fim do dia a gente é uma franqueadora e a gente precisa ter um padrão ali de método sendo executado em todas as operações. E a gente precisa disso porque a gente acredita que é através desse método que a gente consegue chegar em resultados melhores e mais consistentes. Então, não adianta a gente reconhecer só o resultado sem a gente ter o método, e também não adianta a gente reconhecer só o método sem ter o resultado. Então, a gente faz o reconhecimento dos dois. Legal. Eu imagino que seja quase 4 quadrantes ali, né? Que a gente tem os franqueados, quem atinge um bom resultado, mas ainda eventualmente não segue tão bem o método. E, enfim, e essas 4 combinações permitem com que facilite também, né, o acompanhamento do gestor, dos consultores e até para direcionar melhor os resultados. Bem bacana. E eu tava pensando numa coisa assim, Bru, a gente fala muito dos franqueados também como empreendedores e você falou muito ao longo do episódio justamente sobre isso. E até que ponto vocês permitem que o franqueado crie, que o franqueado tenha esse espaço de empreender, e até que ponto vocês falam, não, a partir daqui vocês precisam seguir o método, vocês precisam acompanhar o que a gente acredita que vai fazer vocês chegarem nesse resultado, assim. Então, qual que é o espaço que vocês dão para o franqueado criar, né? Ter essa voz de empreendedora, assim, dentro da Stone? Perfeito. Acho que, como tu falou, o franqueado ele é um empreendedor. Então, acho que a padronização, a gente precisa ter também cuidado com a padronização, porque pode chegar um limite da gente minar a criatividade do franqueado ou as ações dele e a gente perder grandes oportunidades, porque os franqueados conhecem muito bem a sua região local, muito mais até do que a gente, e eles com certeza têm ideias maravilhosas. Eu acho que o caminho para a tomada de decisão nesse sentido essa ação, ela está em linha com os nossos valores, com o que a gente preza, e a partir disso, deu um resultado legal? Faz sentido replicar para as outras redes? Porque já aconteceu cenários disso acontecer, do franqueado começar com uma ação na sua franquia, a gente entender que aquilo fazia sentido, que deu um resultado legal, que estava alinhado com os nossos valores e com os nossos objetivos de resultado. E aí a gente começou a divulgar para os outros franqueados replicarem também. Então, acho que é um pouco por esse caminho. Legal. E aí, por exemplo, o franqueado, ele passa a ideia dele para o consultor e aí vocês discutem se ele pode realmente aplicar aquilo ou não, e aí vocês vão caminhando com isso, assim. Exatamente. Boa. Eu queria entrar agora numa linha mais tentando aproveitar esses 8 anos de experiência tua em diferentes papéis, diferentes chapéus dentro da Stone, para a gente entender um pouco mais, olhando para quem está nos assistindo e eventualmente está com alguns desafios de estruturação, né, na operação, seja na questão do acompanhamento junto aos franqueados pelo papel do consultor, ou na gestão de consultores, olhando um pouco mais, talvez, com o papel atual em relação a, como que eu posso dizer, em relação à gestão dos atendimentos, né, dos fluxos, onde que estão eventuais gargalos para a gente eventualmente juntar os times de tecnologia e tentar escalar algum processo antes de pensar na ampliação de time. Então, queria mais ouvir dicas, talvez aprendizados que você teve de eventualmente ações que talvez você tentou e não deram certo, ou ações que você executou e foram bem sucedidas, principalmente para quem está olhando para quem está ali com ou suas primeiras um pouco menos de 100 operações, mas principalmente olhando também, e aí podem ser respostas diferentes, claro, para quem já passou dessa marca de 100, aonde que começa a gerar um gargalo um pouco maior, ou como que internamente a gente consegue angariar recursos dentro da companhia para que o time de tecnologia consiga priorizar essas demandas e olhe para o franqueado com a mesma importância que olha eventualmente para o cliente final. Perfeito. Eu acho que tudo começa com um estudo, um discovery profundo dos problemas, e um conhecimento profundo sobre as causas raízes daqueles problemas. Porque senão a gente pode cair na armadilha de tratar o sintoma e não a doença, e a gente ter uma resolução ali de curto prazo, aquele problema voltar a acontecer e a gente ficar só enxugando o gelo, assim, né? Então, acho que esse é o primeiro passo. E a partir daí,
acho que é entender quais são as prioridades de ação e como que eu posso buscar soluções simples para problemas complexos e que gerem alto impacto. Porque muitas vezes a gente acha que a gente só vai conseguir resolver um problema se a gente tiver um plano de ação super complexo, super grande, envolvendo muitos times, e aí é um plano de ação que a gente não consegue tirar do papel, justamente porque ele é complexo e requer muito esforço, sendo que às vezes tem saídas que são mais simples e que vão chegar no mesmo resultado. Então, acho que é ter um pouco dessa cabeça. E agora, sobre estrutura, dentro do canal de franquias, a gente já teve estruturas diferentes ao longo do ano, do tempo. E a gente já tentou replicar estruturas de outros canais da companhia no nosso canal. E não necessariamente isso funciona, porque você precisa pensar como que funciona o seu canal, como que funciona a sua rede de franqueados, qual que é a necessidade da sua rede de franqueados, e a partir dela tu traçar uma estrutura, porque se a gente só replica por replicar, a gente pode estar dando a solução errada, né, que não se encaixa. Então acho que é um pouco por esse caminho. Legal. E, Bru, assim, quando a gente fala também de vocês conseguirem dar autonomia para os franqueados, assim, em relação à tecnologia e tudo mais, como que vocês levam e apresentam isso para os franqueados hoje, assim? Perfeito. Acho que toda mudança ou novas ferramentas de autosserviço para o franqueado, a gente precisa primeiro fazer um piloto, para a gente entender se a experiência ela está funcionando. Porque, assim, até pra gente, é muito mais fácil a gente ligar para alguém e pedir que alguém resolva o nosso problema do que a gente fazer sozinho. Então, dado que o autosserviço já gera ali um atrito inicial, é muito importante que a experiência do usuário no autosserviço seja muito boa. Então, que a tecnologia funcione, que a informação seja de confiança, que a solução seja correta, que seja uma experiência fácil, simples. Porque se não tiver isso, é muito difícil os franqueados aderirem a um autosserviço, né? Como qualquer outra pessoa. E aí, para a gente conseguir garantir isso, a gente precisa fazer um piloto, estar próximo dos franqueados, pegar feedbacks, ajustar e etc., para conseguir levar uma solução que realmente funcione e tenha grande aderência. E aí, puxando um pouquinho pro nosso lado, Bru, como que a Yungas se encaixa nisso no dia a dia de vocês com os franqueados? Como que vocês enxergam a Yungas dentro desse processo como um todo, assim? Eu acho que ter uma plataforma como a Yungas de gestão, ela é super importante para a gente conseguir ter uma organização dentro da rede de franquias, porque senão a gente fica com os conhecimentos, com os dados espalhados em planilha, em doc, a gente não consegue ter histórico da tratativa de uma demanda com o franqueado, a gente fica com informação duplicada, ou a gente não consegue conectar o franqueado com os times internos da companhia, e aí o problema demora ainda mais para ser resolvido. Acho que ter uma plataforma que conecte isso tudo nos ajuda a gente ter uma visão melhor da jornada do franqueado, do início ao fim, e ser mais eficiente no processo como um todo. Então, acho que é super importante ter uma plataforma na rede, assim. Legal. Eu vejo, né, e aí já chegando nos minutinhos finais, né, a Stone sempre foi uma parceira muito próxima nossa quando a gente fala de aperfeiçoamentos e evoluções da plataforma, né? Eu lembro o quão, não sei se moroso é a melhor palavra, assim, mas o quão complexo era o processo de envio, de apuração, né, dos franqueados e o desafio que foi do nosso lado da gente ter que desenvolver funcionalidades como grupos de usuários e aí poder fazer o disparo de arquivos personalizados em massa para viabilizar esse disparo e acompanhar de forma muito próxima, um processo que começou alguns anos atrás, segue, né, fluindo muito bem até hoje. E fora vários outros, né, atrelados à caixa de entrada que a gente pôde lançar, desde macros, né, os marcadores, então as próprias respostas de forma mais pré-definida para ajudar também nessa questão de geração de dado, para entender como que estava a resolutividade dos franqueados. Então, quero aproveitar esse momento final aqui também para agradecer a parceria aí de longa data e dizer que também a gente conseguiu aprender muito e segue aperfeiçoando muito o nosso produto, graças também a essa proximidade aí com vocês. E aí, para fechar, Bruna, queria deixar aqui algum comentário final, caso você tenha ou alguma dica, alguma boa prática, ou aprendizado relevante que
você queira compartilhar ou da sua trajetória ou resumindo o papo aqui de hoje para quem está nos assistindo. Perfeito. Acho que se for para deixar uma mensagem final, assim, de dica e resumir o papo, me vem algumas coisas na cabeça, assim, que é quando a gente fala de tecnologia, acredito que a gente precisa tratar a tecnologia como um pilar estratégico e não só como uma ferramenta. Porque ela vai nos ajudar a escalar os processos de maneira mais eficiente e absorver o crescimento da rede. Acho que o segundo ponto é a gente formar um time que genuinamente esteja preocupado em servir o franqueado e que seja de fato um sentimento genuíno, porque se for forçado não vai funcionar, né? Eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia, na forma como o time encara as coisas e busca melhoria para o franqueado. E terceiro ponto é ter o franqueado a todo momento na sua cabeça, na sua tomada de decisão, nas suas reuniões, porque isso vai drivar muito também o caminho da rede e da companhia, né? Acho que se tiver esses três, acho que ajuda bastante a ter um futuro promissor, assim, e uma relação de confiança com a rede. Palavras finais? Queria agradecer, Bru, também o seu tempo, assim, porque é muito legal. Eu também, por estar na Yungas há um tempo, eu também já acompanho a Estônia há muito tempo e a gente vê a Estônia como um case, assim. Eu fico realmente maravilhada quando a gente vê os processos, vê o engajamento dos franqueados de vocês, porque sempre que vocês rodam pesquisas, as notas são fantásticas, eles sempre estão muito felizes, muito satisfeitos, eles amam pertencer e ser Stone, sabe? Então é sempre muito legal. Então tá aqui com vocês, dividindo esse momento, esse espaço é muito legal. Então eu queria agradecer também muito por esse momento e a tudo que a gente também vai construir aí. Legal. Do meu lado também, agradeço demais, Bruna, o papo. Acho que a gente conseguiu permear por várias áreas, né, e processos, desde atendimento, consultoria, estruturação de problemas, resolução de gargalos. Então, acho que deu para quem está nos assistindo entender um pouco mais, né, a complexidade que é lidar com franqueados no dia a dia. Então, te agradeço também pelo papo e pelo seu tempo e ter vindo até aqui para a gente poder gravar esse papo. Bom, o episódio de hoje do Yungascast fica por aqui. Se você está nos assistindo, espero que tenha conseguido tirar alguns insights valiosos desse nosso bate-papo com a Bruna, coordenadora de operação e Customer Experience lá de franquias da Stone. Se você tem uma rede de franquias, ainda não conhece a Yungas, não deixa de acessar o nosso site. A gente vai deixar o QR Code aqui para você entrar lá e conhecer um pouco mais sobre as nossas soluções, sobre os nossos serviços e como que a Yungas pode auxiliar você a ter uma melhor comunicação e relacionamento com os franqueados e com as unidades da sua rede. Muito obrigado pela atenção, pela audição e nos vemos lá. Um abraço.